O maior investidor de todos os tempos nunca vendeu tanto as suas ações quanto nesse momento. Tem gente chamando esse período de um período urgente. Alguns meses atrás, Buffett cortou a participação na Apple pela metade e em setembro ele foi considerado um vendedor em série. E essas vendas fizeram com que o caixa da Berkshire, empresa do Buffett, batesse o maior patamar da história. E aí muitos se perguntam, será que a gente está próximo a uma queda forte, acentuada do mercado? Ou será que essa é uma grande janela de oportunidade, sobretudo para quem está com uma posição maior em caixa como o Buffett, né? Uma oportunidade de comprar ações a valuations descontadas. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se você gostar desse tema, deixa o dedo no like. Quem vai guiar toda essa história é o meu sócio, Filipão. Felipe, bola contigo. Boa, vamos lá. E é verdade, o Buffett está vendendo praticamente tudo que ele pode. Você pesquisar por isso ali, você vai ver dezenas e dezenas de notícias explicando essas coisas. Tem até gente dizendo que ele virou um vendedor em série. E aí vamos entender um pouquinho mais essa história. Tudo isso já vem lá desde o começo de 2024. Em maio, o Warren Buffett cortou pela metade a posição de ações que ele tinha na Apple. Aí depois, em agosto, ele vendeu um pouco mais ainda. Inclusive, a gente fez até um vídeo no Clube do Valor sobre isso. Só que agora a coisa apertou e ele continuou vendendo outras empresas. No mês de setembro, somente o Warren Buffett vendeu 18 milhões de ações do Bank of America. Não é 18 milhões de dólares, não. São 18 milhões de ações. Isso aqui representa praticamente 40 bilhões de reais em vendas. Entrando mais no operacional ali, a Berkshire completou 6 pregões consecutivos fazendo vendas do Bank of America. E é justamente com mais dessa venda que você vai olhar para a posição atual de caixa do Warren Buffett. E o que a gente vê é um equivalente a 1,5 trilhão de reais. Isso aqui dá quase o triplo do valor da Petrobras. Ele poderia agora, se ele quisesse, comprar 3 Petrobras. Inclusive, um detalhe importante é que se ele continuar vendendo o Bank of America nesse ritmo que ele vem, ele não é mais obrigado a avisar para o mercado que ele está vendendo. Afinal de contas, a SEC, que é basicamente a CVM lá dos Estados Unidos, só obriga quem tem mais de 10% de participação na empresa a avisar quando vai fazer uma venda. Menos que isso, não precisa. Hoje, o Buffett está com 11% somente das ações. E aí é por causa dessas coisas que o caixa está desse jeito ali. Deu uma estourada nesse segundo semestre de 2024. E isso aqui é uma coisa muito relevante. Você vê que ele até aumentava a posição de caixa ao longo do tempo no passado, como ele fez até 2020 ali na pandemia. Aí depois ele foi às compras em 2020 e ele voltou a aumentar a caixa. Só que assim, esse crescimento aqui, cara, nunca aconteceu no passado. Para ele estar pensando isso aqui, com o caixa que ele tá, tem alguma coisa que ele tá vendo. E é por isso que a gente começa a delirar, né? Será que tem uma crise que ele tá vendo? Será que a gente tá perto de um momento de aperto monetário realmente no mundo? Ou inflação descontrolada? O que é que a gente vai ver? Porque afinal de contas a gente tá falando do Warren Buffett e de uma das empresas que mais tem resultado no mundo. A Berkshire Hathaway, nos últimos 5 anos, teve uma performance como empresa acima do S&P 500. E é claro que o Warren Buffett não vai acertar 100% das vezes. Nenhum investidor acerta 100% das vezes. A gente aqui do clube também não acerta. Só que o principal do que a gente tá vendo aqui é que existe um método de investimentos por trás disso. No caso do Buffett, ele tende a vender empresas que já superaram o valor intrínseco que ele considera justo. A gente aqui no Clube do Valor se baseia na metodologia de rebalanceamento intra e extra classe, que funciona de um jeito parecido. A gente vende as ações quando elas estão caras e tende a comprar quando elas estão muito mais baratas. Só que tudo isso de um jeito 100% sistemático, onde você não precisa ficar tomando decisões o tempo todo, porque a metodologia acaba te ajudando a decidir. Quando o peso na tua carteira acaba ficando maior do que deveria, você sabe que chegou a hora de tomar uma atitude, comprar o que está na baixa e vender o que está na alta. E eu só tô te dizendo isso porque sem uma metodologia clara de investimentos, você nunca vai saber se é hora de comprar, se é hora de vender. Se esse é o teu caso, não está muito claro em como é que você toma decisão de investimento, isso significa que chegou a hora de você conversar com um profissional. E eu quero te oferecer essa oportunidade de forma 100% gratuita em uma consultoria de investimentos online gratuita. Essa é uma reunião de 1 hora que um dos nossos especialistas vai olhar para o teu portfólio de investimentos de forma individual e vai te trazer muito mais clareza de como investir. Inclusive, na semana passada, a gente recebeu esse depoimento. Quando perguntado se o investidor recomendaria a nossa consultoria gratuita, ele comentou que achava que ia ser algo superficial, mas na verdade, antes mesmo de contratar a consultoria, ele já recebeu ideias muito claras de como reestruturar a carteira dele. Você também pode participar agora. É só fazer a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui na tela para você e preencher um formulário que vai te custar 2 minutos da tua vida. O link vai estar na descrição do vídeo também. E aí, beleza, vamos investigar agora o porquê que o Warren Buffett vendeu essas empresas. Primeiro, por que ele está fazendo isso com o Bank of America. E para ser bem sincero, não está claro para ninguém os motivos que levaram o Buffett a reduzir as posições no Bank of America, que inclusive registrou um segundo trimestre com resultado acima do esperado e que inclusive nos últimos 12 meses o que a gente viu foi uma alta de 64% na cotação, o que me leva a crer de uma forma muito superficial e distante do Warren Buffett que ele está fazendo essas vendas porque a empresa está ficando cara. Afinal de contas, ele começou a comprar na baixa lá em 2011, seguiu aportando, se tornou uma posição muito relevante e agora ele está vendendo na alta. Apesar disso tudo, o mercado acredita que a posição do
Buffett vai continuar sendo significativa. Afinal de contas, ele quer continuar tendo relevância no controle da operação. Até porque mesmo com todas essas vendas, o Bank of America ainda é a segunda maior posição da carteira dele. Aí beleza, falamos um pouco sobre isso. E a Apple? Por que ele vendeu tanto as posições da Apple? Para quem não lembra, não só a Apple, mas as outras empresas do ramo de tecnologia de 2022 para cá acabaram puxando muito o mercado para cima. Se a gente compara o S&P 500 com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e separa delas somente as 7 maiores empresas de tecnologia, a gente vê uma distância muito grande, que inclusive ajudou a puxar o S&P 500 para cima, porque sem essas empresas, de 2022 até 2023, o S&P teria ficado no 0 a 0. E é natural que depois de um movimento como esse, as empresas acabem ficando cotadas um pouco mais caras pelo mercado. Se a gente for ver o histórico do preço sobre lucro, por exemplo, a Apple nesse momento se aproxima do seu máximo histórico, acima da média. E aí, sobre essa venda da Apple, o Warren Buffett até fez um comentário na última reunião da Berkshire em maio. Ele falou que nas condições atuais, não se importa em aumentar a posição de caixa e ficar esperando ali o que pode acontecer para aproveitar oportunidades no cenário. E aí a gente chega aqui e a gente consegue tirar algumas reflexões sobre esses movimentos do Buffett. Primeiro de tudo, quem somos nós para dizer que uma ação nunca deve ser vendida, sendo que o cara está fazendo um movimento como esse? Ponto 2, ele ficou com 1 tonelada de dinheiro na mão, eu já te mostrei isso. Pode ser que ele esteja realmente vendo uma catástrofe, o mercado cair muito? Pode. Afinal de contas, não tem como afirmar o que é que ele está pensando. Agora, o que a gente pode fazer com muita clareza é decidir o que a gente vai fazer ao ver essas informações. Mesmo que a gente vá viver uma nova crise, o que a gente precisa lembrar é que não vai ser a primeira nem a última. No passado, a gente viveu dezenas e dezenas de momentos de crise, como os que virão pela frente. E baseado no passado, como é que a gente aprendeu que a gente precisa se comportar em momentos de crise? É fazer uma coisa só: executar friamente a tua estratégia. Porque é ela que vai permitir com que você compre a coisa certa quando ela tá baixa e venda a coisa certa quando ela tá cara. Aqui no Clube do Valor a gente usa o nosso sistema de alocação estratégica para fazer isso. Inclusive eu vou te mostrar o passo a passo disso agora. E inclusive, se você é um investidor que está pensando na tua liberdade financeira daqui a 10, 15 anos, me responda uma coisa só: você já conhece o terceiro ponto de alavancagem patrimonial que vai destravar o teu patrimônio até você alcançar uma renda passiva de 30 mil reais por mês? E se a tua resposta imediata foi não, se inscreve agora nos 2 dias desse evento chamado A Jornada da Renda Vitalícia. Nos dias 11 e 12 de novembro, o Ramiro vai te mostrar todo esse caminho para chegar na renda passiva dos 30 mil. Tudo isso de forma gratuita, as inscrições estão aqui no link, na descrição do vídeo. Agora, beleza, para montar um sistema de alocação estratégica, você vai precisar, a primeira coisa, com crise ou sem crise, escolher um modelo de carteira que se adeque para você. Você pode ser um cara que gosta mais de risco e gosta de colocar mais ativos de renda variável na carteira, como ações internacionais, fundos imobiliários, podendo ter essas exposições cada vez mais altas. Ou você pode ser um investidor mais conservador, que prefere ter a maior parcela da tua carteira muito mais em renda fixa. O importante é que você tenha uma alocação-alvo como essa. E aí depois, o teu segundo passo vai ser observar o mercado se movimentar para cima e para baixo. Ou seja, fugir da tua alocação-alvo inicial. E a tua principal função vai ser comprar o que caiu e vender o que subiu. E tudo isso não é tirado da nossa cabeça, é baseado num estudo muito relevante do professor Roger Ibbotson, que descobriu que mais de 93% do resultado de um investidor vem justamente dessa alocação de ativos bem feita. Então eu te mostrei tudo isso para te provar que não dá para saber o que o Warren Buffett está pensando, mas se vier uma grande crise, você vai estar preparado com uma estratégia como essa. Falando em grande crise, quem vem caindo pra caramba no mercado financeiro é o MXRF11, fundo imobiliário, um dos maiores aqui do Brasil. Se você quiser saber se chegou a oportunidade de investir nesse fundo ou não, eu preciso que você assista esse outro vídeo aqui, que eu te conto tudo isso em detalhes, estou te esperando por lá.